Olá, Shalom a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo. Hoje estaremos dando continuidade ao estudo do cânon bíblico, do cânon do texto bíblico. Para quem não viu o primeiro vídeo, ele vai estar aqui na descrição. Até aqui, nós já vimos como a Torá foi o núcleo da Bíblia hebraica. E mais importante, nós vimos o porquê da Torá ser esse núcleo da Bíblia hebraica. Tudo gira em torno dela. Para quem não viu, vai estar no primeiro vídeo do canal, aqui na descrição. Agora, vamos começar a ver o processo de canonização do Novo Testamento. Tendo em mente que Novo Testamento e Nova Aliança é a mesma coisa. Então, por horas eu posso chamar de Novo Testamento, por horas eu posso chamar de Nova Aliança, e é a mesma coisa, tá? Novo Testamento ou Nova Aliança. Livros do Novo Testamento, livros da Nova Aliança. Tanto faz. Em primeiro lugar, nenhum autor dos livros do Novo Testamento, da Nova Aliança, ele escreveu com a finalidade de acrescentar algo à Bíblia ou sequer de ser um escrito considerado santo. A finalidade não foi essa. Nós temos entre os primeiros cristãos, nós podemos ler entre os primeiros cristãos que nenhum deles faz referência aos escritos do Novo Testamento como uma Bíblia ou como algo canônico, algo sagrado realmente, até próximo do quarto século, com exceção de uma referência na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, verso 16, onde ele coloca as cartas de Paulo como em equivalência com as outras escrituras. Escrituras é a palavra usada entre os primeiros cristãos para se referir ao texto sagrado. E ela é usada exclusivamente a Bíblia hebraica, o que é conhecido hoje como Antigo Testamento, entendeu? Em todo o período dos 3 primeiros séculos. Como eu disse, com exceção dessa segunda carta de Pedro. Os textos da Nova Aliança, os textos do Novo Testamento, na verdade eles eram vistos pelos primeiros cristãos, como estudos, instruções e até mesmo revelações dos primeiros líderes cristãos da época. Então, o que nós tínhamos eram como se fossem instruções. As cartas instruíam, elas davam pequenos estudos, pequenas instruções. Nós tínhamos os evangelhos como um relato sobre o que aconteceu, sobre o trabalho, os ensinamentos do Messias judeu Yeshua. Nós temos Apocalipse como uma revelação, mas eram livros que traziam instruções e revelações. Não eram vistos por esses cristãos como um Novo Testamento fazendo parte de uma Bíblia. A Bíblia, para eles, ainda era a Bíblia hebraica. A Torá, em seus textos, traz o início de tudo até Moisés. Em Moisés, a Torá traz o pacto, um grande pacto, aonde todo o povo vê Deus entregar a lei, a Torá, a lei a Moisés, a Moshe, e nessa entrega há esse pacto que é mencionado em todo o texto bíblico. É um pacto sublime e ele acompanha o texto bíblico, até mesmo dentro do Novo Testamento nós vamos ver menções a esse texto. Como vemos em seus próprios textos sagrados, eles derivam da Torá. Por quê? Vamos analisar. Nós temos a Torá. Os escritos da Torá vão contar apenas a história de Israel, passando pela conquista de Canaã, passando pelo tempo dos juízes, pelo tempo dos reis e assim por diante. Nós temos
os profetas que vêm e dão alguma profecia, alguma instrução ao povo. Mas nós não temos em outro momento, dentro do texto bíblico da Bíblia hebraica, Deus dando uma nova lei ao povo. Isso não acontece. Nem sequer profetizado uma nova lei. O que é profetizado através do profeta Jeremias é apenas uma nova aliança. E essa nova aliança contendo a mesma lei, a mesma Torá. Mas nós vamos detalhar isso em vídeos posteriores. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, ele igualmente não há, mesmo em Atos capítulo 2, com a descida do Ruach HaKodesh, do Espírito do Eterno, não há ali novamente um ditado de novas leis semelhante ao que foi a entrega da Torá, com todo o detalhamento, com toda a substância que houve ali. Isso não ocorre mais no texto bíblico. Nós vemos ali propósitos diferentes também nos escritos do Novo Testamento, onde os evangelhos detalham como foi o ministério do Messias judeu, Yeshua. Nós temos o livro de Atos detalhando a história dos primeiros cristãos, dos apóstolos e como se deu. Nós temos instruções às igrejas através das cartas e o livro da Revelação de Apocalipse. Mas nenhum deles também ocorre algo nem parecido com o que houve no livro de Shemot, Êxodo, com a entrega da Torá. Logo, nós podemos ver em todo esse texto que a Bíblia ela acaba se completando e girando em torno da Torá. A partir desse ponto, para nós podermos continuar, eu gostaria de ler um verso que está entre os primeiros ensinamentos do Messias Yeshua. Esse verso está em Mateus capítulo 5, verso 17. Não penseis que vim dissolver a lei ou os profetas. Não vim dissolver, pelo contrário, preencher. Essa tradução eu tirei do livro do Novo Testamento Interlinear, de Valdir Carvalho Luz. Correto? É interessante que logo no início, o Messias ele já aponta que não veio dissolver a lei, como é traduzido a Torá. Então, fazendo uma clara referência à não dissolução ou à não abrogação da Torá. Ou que não veio, de alguma forma, descredenciá-la, destituí-la de maneira nenhuma. Como nós vimos, em nenhum momento da Bíblia hebraica, conhecida como Antigo Testamento ou no Novo Testamento, temos leis ditadas ao povo em forma de aliança. É importante saber que nos primeiros momentos das pessoas que criam no Messias Yeshua, como Messias prometido a Israel pelos profetas, a Bíblia hebraica era a Bíblia. A Bíblia que eles possuíam era simplesmente a Bíblia hebraica, aquilo que nós temos como Antigo Testamento. Não havia outro. Embora já tivessem algumas cartas de Paulo escritas, eles não se referiam a esses escritos nem das cartas de Paulo, nem dos outros escritos do Novo Testamento, até o século IV, num momento mais tardio, como escrituras, com a exceção que eu já citei. Nesse momento em que começa-se a pensar nessas cartas, nesses escritos do Novo Testamento como um tipo de Bíblia, já começam-se os problemas. E um dos problemas mais graves que nós vemos é em Marcião de Sinope. Ele era um líder cristão que viveu entre 85 e o ano 160. Ele tentou formar um cânon bíblico onde ele retirava a Bíblia hebraica, todo o Antigo Testamento, e grande parte do Novo Testamento que nós conhecemos, deixando apenas alguns escritos que fossem de acordo com o que ele acreditava, com a sua doutrina.
Ele retirou essa parte da Bíblia justamente para que a sua doutrina não fosse desmentida pelo próprio texto bíblico. O próprio Lutero chamou a carta de Tiago de epístola de palha e tentou retirá-la do texto bíblico. Mas aí é que está a grandeza, aí é que está a inspiração divina do Novo Testamento e a sua confiabilidade. Nós vemos que, mesmo que de forma não intencional, até mesmo a contragosto dos próprios responsáveis pelo cânon, o Novo Testamento manteve-se firme em uma mensagem que aponta para a Torá e nunca contradiz a Bíblia hebraica, mas a completa da mesma forma que os profetas e outros escritos. Eu gostaria de terminar esse vídeo fazendo o mesmo exercício mental que eu fiz no vídeo passado. Imagine-se na época do Novo Testamento. Imagine-se que vão chegando outros escritos de vários autores, profetas, ditos profetas, doutores, ensinando, e você tem ali a Bíblia hebraica, que é a única Bíblia reconhecida por todos na época. E você tem que decidir se você vai crer nesses ensinamentos e se você vai crer nesses escritos ou não. Qual seria o seu critério? Descredenciar o que todo o povo já tinha como Bíblia? Descredenciar o livro que já tinha salvado tantas vidas, o único livro que nos revelava o Deus de Israel, em detrimento dele, aceitar esses livros que não eram para você tão confiáveis, pois, diferente da Torá que todo o povo viu, nunca mais ocorreu de todo o povo ver o Eterno dando alguma coisa a um profeta? Ou você usaria a Torá, usaria a Bíblia hebraica como a regra, como o cânon, como a vara de medir para saber desses escritos o que seria santo e o que seria profano? Na verdade, como muitos ali eu creio que fizeram, usaram justamente a Bíblia hebraica para fazer essa secção e separar o que é santo e o que é profano. Nós vemos aí que às vezes de forma não intencional, pois os próprios primeiros cristãos já declararam Marcião como herege, e eles mesmos não deixaram, eles se opuseram à ideia de Lutero de retirar a carta de Tiago. Nós vemos que, a despeito dos seus próprios interesses, o Eterno orquestrou todos os livros inspirados, toda a inspiração do Novo Testamento para que chegasse a nós a Bíblia que nós temos hoje. Embora haja, sim, algumas diferenças de canonicidade, nós vemos que algumas comunidades até hoje não aceitam o Apocalipse, por exemplo, como um livro considerado canônico. Mas o núcleo, em suma, do Novo Testamento, quase todas as comunidades cristãs o aceitam. Assim como o núcleo da Bíblia hebraica, do Antigo Testamento, é aceito por quase todas as comunidades. Nisso, nós podemos ver que Deus está sempre orquestrando, e mesmo que as pessoas não queiram, tudo ocorre como o Eterno deseja. Podemos confiar nos textos sagrados? É claro que podemos, justamente porque algo superior tem feito esses textos chegarem até nós como chegaram. Vamos ficando por aqui. Peço a todos agora que se inscrevam no canal. Se gostaram do vídeo, se ele acrescentou de alguma forma, deem like. Se tiverem alguma dúvida ou algum questionamento, deixem nos comentários. Eu vou estar lendo e vamos estar respondendo em vídeos posteriores. Agradeço a todos mais uma vez e Shalom Uvraha. Paz e bênção a todos. Amém.